Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Agora nós vamos ministrar o capítulo 6 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. E quero lembrar os irmãos que em breve essa ministração estará à disposição dos amados no YouTube, graças à iniciativa voluntária que começou com o irmão Valdedeu, lá de Orobó, né? E que hoje continua com a iniciativa voluntária e espontânea também do nosso querido irmão Guilherme Stone, da Stone Tech. Inclusive, você que deseja consertar o computador, configurar, instalar programa, qualquer pendência que esteja havendo aí no seu computador, qualquer problemática, o telefone do Guilherme Stone é o 984-37-3613. 984-37-3613. E quero também lembrar os irmãos que o nosso mensageiro está de plantão. Você que deseja ofertar, contribuir, colaborar com a Acorda Bênção, o telefone do nosso mensageiro 3498-5941. 3498-5941. Amém? Em nome do grande Senhor Jesus. Falei com o Osiel, você que quer tornar-se missionário ofertante, colaborador do Acorda Bênção. Tá bem? Tá bem? Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 6. Lembrando que estamos no Sermão do Monte, o famoso Sermão da Montanha, que se estende até o capítulo 7. Esse capítulo 6 é familiarizado pela oração do Pai Nosso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas traz, obviamente, uma série de princípios estabelecidos pelo Senhor Jesus, como já temos dito, a verdadeira aplicação da lei, a verdadeira aplicação do Velho Testamento, o verdadeiro sentido de tudo aquilo que foi dito no passado aos pais, pelos profetas, como está escrito, e agora o Senhor nos tem falado pelo Filho, não é? E como já dissemos aos irmãos, sempre houve uma deturpação até dos próprios antigos, no entendimento do que Deus queria lhes comunicar. Uma expressão que Jesus fala aos discípulos que lhe questionavam algo com relação à carta de divórcio, eu tenho aplicado para o equívoco cometido no período do Velho Testamento. A dureza dos corações. A dureza dos corações que fizeram com que muita coisa fosse deturpada, não é? Que fizeram com que muita coisa da Escritura fosse mal interpretada, que fizeram com que muita aplicação fosse mal feita. Por isso que Jesus, ele vem reeducando, vem ressocializando teológica, religiosa e espiritualmente o povo, deixando, na verdade, bem claro o que Deus queria
e quer para aqueles que o temem, para aqueles que resolvem fazer sua vontade. Louvado seja Deus. Em crítica, Jesus sempre se depara com aqueles que viviam do estereótipo e chamavam a atenção mais para si, queriam glória para si, ao invés de darem glória para Deus, como Jesus já disse em Mateus 5,16, que a luz deveria resplandecer diante dos homens, a nossa luz, a luz dos homens, resplandecer diante dos outros homens, para que as boas obras nossas fossem vistas e os outros homens glorificassem ao Pai que está nos céus, ou sejam vistas e os homens glorifiquem ao Pai que está nos céus. Propósito grande sempre foi esse, de fazer o nome de Deus ser glorificado, como está escrito em Efésios, capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Fomos criados para o louvor da glória de Deus. E quando glorificamos a Deus, e não só quando glorificamos a Deus, mas quando fazemos o nome de Deus ser glorificado, somos abençoados com o suprimento da necessidade, com os livramentos dos males que nos cercam, né? Somos abençoados por Deus no consolo do choro, no fortalecimento na hora da fraqueza, no alívio na hora da angústia, no saramento na hora da enfermidade, na hora da dor, no suprimento das necessidades, no alcance dos objetivos, na concretização dos bons sonhos, na prosperidade da obra das nossas mãos. Isto é o que ganhamos quando fazemos o nome de Deus ser glorificado em nossas vidas e através de nossas vidas o nome dele é glorificado. Paulo ainda fala em Coríntios 9 que somos enriquecidos para toda a beneficência quando por nós se é dado graças a Deus. E que de alguma maneira o nome de Deus é glorificado quando nós fazemos que se deem graças a ele por nosso nome. Louvado seja o nome de Jesus. Então esse sempre foi o intuito de Deus, de fazer com que ele fosse projetado através das nossas ações, do nosso comportamento. Por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele fala de nos afeiçoarmos de Cristo. Capítulo 15, né? E aqui neste capítulo 6, segue mais uma vez uma dissertação da prática da vida do reino, a prática da justiça, como se deve dar esmola, como se deve orar, né? Como se deve jejuar, o tesouro dos céus, as luzes e as trevas, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela vida. O Senhor já vai nos ensinando aqui o que é fundamentalmente básico para esta relação divina humana.
Quando o Senhor fala de nos guardarmos de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por Ele, é exatamente para não incorrermos de não termos o nosso galardão junto ao Pai Celeste. Que obviamente devemos cuidar de exceder em justiça, mas não diante dos homens. Não é? Ou seja, o querer ser melhor que os outros, o guardar de fazer com que a nossa justiça, em outras expressões, tenha a nossa esmola. Na corrigida, na atualizada tem justiça. É o querer se achar melhor que os outros. É o não ser piedoso, é o não ser misericordioso. É o ser tirano, é o ser carrasco, é o ser mau. O guardar-se de exercer a justiça diante dos homens com o fim de ser visto por eles. É isso aí. É por aí que se deve entender. Não é? É por aqui que se deve entender. E Jesus resume aqui, ou concentra aqui, esses atos religiosos da justiça, da esmola, da oração, do jejum, sem contradizer exatamente o que está escrito em Mateus capítulo 5, que já mencionamos, versículo 16, sem contradizer, não é? Porque aí você lê aqui uma coisa em Mateus 5,16, e quando vem para Mateus 6, você lê algo aparentemente contraditório, que não é verdade. Louvado seja Deus. Porque exatamente como disse João Batista, importa que ele apareça e que eu diminua. É dentro desse contexto que a gente pode correlacionar Mateus 5, verso 16, com Mateus capítulo 6. O versículo 1 em diante. Por que não dizer até o versículo 18? Louvado seja o nome de Jesus. Porque o próximo requisito para tentarmos é o da esmola, depois do excesso de justiça. Onde aqui nós aprendemos que devemos fazer as coisas pelos outros, o bem que estiver ao nosso alcance, como está escrito em Provérbios, sem esperarmos um retorno, fazermos sem interesse, não é? Fazermos sem esperar receber de volta. Se quer receber um elogio, se quer receber um aplauso, é algo que inclusive contraria, e me foi intrigante quando eu me lancei candidato a deputado estadual e me lancei candidato a vereador, porque esse é o grande trunfo do candidato, mostrar serviço, tocar trombeta,
para poder angariar votos, né? É realmente cada vez mais afunilador para o cristão envolver-se nessa política partidária. O que já declarei aqui, volto a declarar, já desisti, viu, irmãos, faz tempo. Porque algumas pessoas ficam pensando que eu venho, e outras pensam que em outra oportunidade viremos, mas é algo que temos resolvido não pleitear mais. Não é? Estamos fazendo alguma indicação aí, mas sem ser de causa própria. Provérbios, louvado seja Deus, capítulo de número 3, versículo 27. Não detenhas dos seus donos o bem, estando na tua mão poder fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna, e amanhã te darei, tendo tu contigo. Amém? Pronto. Voltando a Mateus capítulo 6, palavras de Jesus: quando der esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Então observe que o grande problema aqui não era o esmolar, ou não é o esmolar, não é fazer o bem, não é orar, não é orar na rua, não é pecado orar na rua, orar de pé, orar em pé, não é? Mas, com essa prática religiosa, se prevalecer se prevalecer nesse ensoberbecimento de ser melhor que os outros que, digamos assim, não fazem. Não? Porque esse era um comportamento do fariseu, lá no capítulo 18 de Lucas. Esse era um comportamento dos fariseus, que era quem mais recebia esse adjetivo de hipócrita. Porque se auto-justificava pelo estereótipo religioso, cerimonialista. Faziam para dar satisfação aos outros, até para gerar um certo sentimento um certo estigma, né, nas outras pessoas, para que elas se sentissem desprezadas. Por isso que neste sermão, Jesus foi categórico em dizer-lhes que qualquer que chamasse seu irmão de raca seria réu do sinédrio.
Porque essa expressão raca era exatamente esse gesto de olhar de lado, entronchar a boca e manear em sinal de negativo com a cabeça. E os hipócritas, que a hipocrisia é adjetivo, no sentido negativo, né? No sentido pejorativo. Os hipócritas eram um tratamento dado aos fariseus, em boa parte, mas também aos saduceus e a tantos outros grupos religiosos que desprezavam o outro por viverem como sepulcro caiados, por viverem uma aparência bonita, mas por dentro estarem podres. E aí o Senhor Jesus nos ensina com isso que a aparência pode até impressionar quem quer que seja, mas não impressiona a Deus. A aparência pode impressionar quem quer que seja, mas não impressiona a Deus. Por isso que nós não devemos, é claro, devemos cuidar da aparência, porque dependendo da aparência, podemos ser interpretados como marginal, como mau elemento, como bandido. Não é? Eu tinha uma pessoa muito próxima de mim que eu dizia assim a ele: cuidado com a aparência. Você não é uma má pessoa. Você não é um mau elemento. Você não é bandido. Você não é ladrão. Você não é assassino. Mas para um padrão de moralidade, de ética e de um bom senso, para a polícia, para a justiça e para a sociedade, você é mal julgado, você é mal interpretado. Porque quando a gente vê uma pessoa hoje, quando a gente vê uma pessoa na rua, tatuada, de brinco, cabelo drag, com piercing, tem pessoas que se amedrontam, se afastam. E aí, nem sempre essas pessoas são elementos. Não estou alimentando essa aparência. Até porque Deus não se agrada dessa mutilação. Deus não se agrada de tatuagem no corpo. Deus não se agrada dessas coisas. Aí se diz, mas os índios fazem sim, mas aí o índio é uma coisa deles lá, a cultura deles lá. Esses enlargadores de orelha, de nariz, essas coisas todas, isso não convém a um cristão. Não é? Claro, em outros lugares, culturalmente, de repente, até aceito. Dependendo, inclusive, muito da cultura local. Para a nossa cultura, isso é algo estranho. Deus condena. Bem, a gente tem na Bíblia um versículo que diz não à tatuagem, né? Diz não à tatuagem, diz não à mutilação e etc. O que eu quero dizer é o seguinte, em resumo, devemos obviamente cuidar da aparência, mas a aparência não é tudo. A aparência não é tudo.
há países africanos que as mulheres decentes andam nuas da cintura para cima e as prostitutas andam vestidas. Só para vocês terem uma ideia de como esse negócio de cultura é complicado. Entre os índios, andar nu não é pecado, é cultura indiana, é cultura índia, não é? É da cultura índia. Não é? O que deve estar na evangelização ao índio é a valorização da vida humana. Porque criança normal são crianças que nascem com uma certa anomalia, são mortas, né? E o fato da criança nascer com uma certa anomalia não dá direito de sua vida ser ceifada. E por aí vai. Por isso que a evangelização a esses povos é complicada. É difícil. Quando se aculturou o índio a vestir roupa, deu uma descaracterizada, né? A cultura indígena. Mas voltando ao texto, a aparência é importante, dentro da referida civilização em que nós fazemos parte. Em que nós fazemos parte. Louvado seja Deus. Mas os religiosos dão primazia mais à aparência do que a internalização do ser. Os religiosos dão mais importância ao estereótipo do que a internalização do ser por dentro. Louvado seja Deus. E aí a gente, obviamente, tem muita coisa a aprender neste capítulo 6, mas a exiguidade do tempo já não nos permite falar muita coisa. Mas já serve de norte isso que eu estou dizendo aqui, para que os irmãos, inclusive, respaldados na própria Bíblia, venham entender o que é ou não pecado. E deixa eu dar essa nota aqui, hermenêutica, que pecado é o que a Bíblia diz ser pecado. E o que é pecado é universalmente pecado. Não existe uma coisa que para Deus seja pecado aqui, na Índia não, entre os índios não, na Europa não, no Ocidente não, só aqui, e vice-versa. O que é pecado aqui é pecado do outro lado do mundo. Eu costumo dizer, o que é pecado aqui é pecado na China. Não tem isso. Por isso que eu já disse dessa ministração do Novo Testamento, que não devemos buscar uma igreja que se adeque ao nosso modo vivendo. Porque não adianta congregar em um lugar em que a Bíblia diz não e a denominação diz sim, ou vice-versa, a denominação diz sim e a Bíblia diz não. Por isso que eu convido novamente os irmãos a voltarem suas atenções cada vez mais para a Escritura Sagrada, e volto a sugerir aos líderes que me ouvem que, louvado seja Deus, sempre que puder, dê uma passeada no Sermão da Montanha, porque é o comportamento prático, é a vivência desses ensinamentos de Jesus
que faz com que preservemos o nosso nome escrito no livro da vida. E o mais importante, amados, é ter o nome escrito no livro da vida, como Jesus disse aos discípulos depois de lhes dizer: vos dou autoridade para pisares em serpentes e escorpiões e desfazeres todas as obras do diabo. Mas alegrai-vos, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. Porque está escrito em Apocalipse que se o nosso nome não estiver escrito no livro da vida, seremos lançados no lago de fogo e enxofre. Então, o mais importante é ter o nome escrito no livro da vida e preservar esse nome escrito no livro da vida. O nosso nome foi escrito no livro da vida quando nos convertemos a Jesus, quando o confessamos como Senhor e Salvador. Mas precisamos preservar este nome escrito no livro da vida, e um dos requisitos é vivenciar este sermão da montanha, que são palavras de ninguém mais, ninguém menos do Senhor Jesus. Do Senhor Jesus. Não? Glória a Deus. E aí chega o Senhor falando sobre oração, e a gente aprende como orar aqui. Né? O Senhor faz a declaração de quando orarmos, entrar no aposento, fechar a porta, orar ao Pai. Isso fala de momentos de intimidade que devemos ter a sós com Deus, porque nem toda oração a gente deve permitir que o outro escute para dizer amém. Tem orações que devem ser a sós, nós e Deus. Né? Louvado seja o nome do Senhor. E a partir do versículo de número do versículo de número 9, tem aí a indicação de como devemos orar. Mas antes, Jesus chama a atenção para que a nossa mentalidade não seja uma mentalidade de quem não conhece a Deus. Não é? Os gentios, como já explicamos em outras oportunidades, são os não descendentes de Abraão. Gentios, com O. Gentios, com OS, né? Porque o gentio é o dedicado, é a pessoa nobre, a pessoa, né, cortês, a pessoa delicada, tal. Mas o gentio com O é o não descendente de Abraão. É aquele que não tem sangue hebreu correndo na veia. Geneticamente falando é isso. Espiritualmente falando é não ter conhecimento de Deus. É não conhecer a Deus, espiritualmente falando. O Senhor manda que nós nos policiemos nesse sentido, de sermos mais crentes a orarmos, né? De sermos mais crentes a orarmos. E ainda nesse capítulo 6, para adiantar aqui, mais crentes, a partir do versículo de número 25 em diante, mas crentes no cuidado de Deus, mas crentes na provisão divina. Glória a Jesus. Mas crentes na intervenção favorável de Deus para conosco. E aí, a partir dessa crença, darmos primazia ao Senhor, que é buscá-lo em primeiro
lugar. Agora, duas coisas o senhor trata disso no sermão. É a primazia, né? E deixa eu usar uma expressão que quer fugir da mente, mas não vai fugir não. É a primazia e a centralização. Porque o versículo 24 diz que não pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A Deus e as riquezas. Coisa que no século I, os que tinham muitas posses costumavam ficar obcecados em acumular cada vez mais, sem pensar em repartir, né? A riqueza, os bens materiais eram o Deus e Senhor da vida das pessoas. Coisa que não mudou muito não nos dias de hoje, porque a gente vive numa sociedade materialista, uma prosperidade egocêntrica, né? Onde bens materiais é o objetivo supremo de muita gente. Mas aqui o Senhor chama exatamente ao fato de nós estarmos voltados para as coisas espirituais, para as coisas de Deus. Está centrado nele. E dando prioridade a isso. Dando prioridade a isso. Ao Senhor. E aí automaticamente, e aí de maneira natural, e aí flui pela intervenção divina, favorável às nossas vidas, o suprimento das nossas necessidades e a resolução dos nossos problemas. A intervenção de Deus em todos os sentidos e aspectos. É Ele pelejando as nossas pelejas, guerreando nossas guerras. Louvado seja Deus, legislando em nosso favor, advogando a nossa causa, comprando as nossas brigas, assumindo o nosso lugar na questão. Aí o Senhor pede para que nós demos prioridade a Ele e estejamos focados nele. Como nosso Deus, como nosso Senhor, como nosso tudo. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. E aí este sermão não para, a gente está indo de trás para frente, frente para trás, né? Pulei do versículo, por exemplo, do versículo 7 e 8 para o versículo 25, mas a gente já volta aqui à oração do Pai Nosso, também chamada da oração dominical, que obviamente em repeti-la não estaremos fazendo nada de errado, em repeti-la estaremos rezando. Reza é repetição de oração, né? Mas esta oração aqui é para exatamente nós termos o norte de como devemos conversar com Deus e usufruir constantemente desta relação, desta presença. Porque orar, amados, não é só pedir, não.
Orar não é só pedir, não. Orar é uma questão de consciência. Temos muitas definições para oração. Né? Orar é uma questão de consciência. Que aí você ora andando, ora dirigindo, não precisa estar de olho fechado, não tem que estar de joelhos. Quando você puder orar de joelhos, com os olhos fechados, aí sim. Mas do contrário, tem situações que a gente não pode nem pestanejar, tem que estar orando todo tempo, toda hora, todo instante. E naquela hora que a gente não pode estar dobrando o joelho, a gente não pode estar de olho fechado, mas a gente tem que estar orando. É orando andando, dentro do ônibus, é dirigindo, é no caminho, é tomando banho, é fazendo número 2, é lavando prato, é lavando roupa. Tem que estar orando. Glória a Jesus. Questão de consciência. Consciência de que o nosso Pai está nos céus, é maior de que tudo, de que todos. Que o seu nome é santo. E aí devemos logo pensar que a nossa pecaminosidade já é um problema para o nosso problema. E a perspectiva é de que ao nos santificarmos, não é? Atraímos a solução. Segundo Crônicas 7,14. Se este povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, se arrepender dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sarareis a sua terra. Não que o crente que se santifica não tenha problema, mas o crente, quando não está em santificação, há uma vulnerabilidade espiritual. Há uma vulnerabilidade espiritual, porque a não santificação afasta-nos de Deus. Isaías 59:2. E quando afastados de Deus estamos, não tem meio termo não. Quem encosta são as trevas. Quem encosta é o maligno mesmo. E é pela misericórdia de Deus que ele não consegue lograr êxito de imediato. Porque Deus vai trabalhando em nós, Deus vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Deus vai dando oportunidades, Deus vai falando aos nossos corações, não é? Considerando o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 11, que quando somos julgados, que quando somos repreendidos, né, pelo Senhor, isso é para não sermos condenados com o mundo. Louvado seja Deus. E aí é quando somos levados a refletir no que fizemos e estamos fazendo para estar passando pelo que está passando. Então é importante, é a questão de consciência. Versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como nos céus. Isso não significa dizer que em tudo você deva orar a Deus, faz a tua vontade, não, você tem que dizer a Deus o que é que você quer que ele faça. Claro que Deus vai fazer a vontade dele, vai fazer o que ele acha, que sabe que deve fazer. Mas seja feita a tua vontade, é estar aberto à vontade de Deus, para que no resultado final, em tudo você saiba glorificar a Deus e lhe dar graças. Não é você excluir sua vontade, castrar seu desejo, não. É ter a consciência de que é Deus que nos dá o pão de cada dia. Então observe que o versículo 11 já faz com que novamente retornemos ao princípio do versículo 25 e diante.
de não andar cuidadosos quanto à vida, pelo que comer, pelo que beber, pelo que vestir, porque o pão nosso de cada dia é o Senhor que nos dá. E agora vem o versículo 12 ao versículo de número 15, condicionando a nós mesmos a essa relação divina-humana. Por isso que eu já disse que a oração deve ser ouvida por duas pessoas. Primeiro Deus e depois nós mesmos. Porque observe, quando oramos, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou aos que nos ofendem. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder. Dá uma pausa aqui do verso 12 para o 14. Né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aí versículo 14. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Veja como é importante que nós ouçamos a nossa oração. Deus me perdoa como eu perdoo. Será que você está perdoando para receber o perdão de Deus do jeito que você quer? Porque você está condicionando exatamente isso na oração. Perdoa como eu perdoo. Como é que você está perdoando? Glória a Deus. Veja que estreito se entra agora. Não é? É uma questão de consciência. O versículo 13, não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino. A gente já viu que Deus não tenta ninguém. Tiago capítulo 1. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. A gente abordou isso quando ministramos o capítulo 4 de Mateus. Mas o livrar-nos do mal é exatamente a expressão não nos deixes cair em tentação, como tem outras versões, eu prefiro até ela, atualizada, e não nos deixes cair em tentação. Como é que Deus não nos deixa cair em tentação? É nos esclarecendo, é fazendo com que a palavra chegue a nós. Porque quem tem que resistir à tentação somos nós. Quem tem que dizer não à carne, ao mundo e ao diabo é você, sou eu. E Deus faz isso quando a gente lê a Bíblia, quando a gente escuta a pregação, quando a gente ouve conselhos. Depois disso, a responsabilidade é totalmente pessoal. O passar por cima disso, a responsabilidade é totalmente pessoal e cada um que arque com as consequências. Cada um que arque com as consequências do passar disso aí, do passar disso aí. Não é? Aí o Senhor ainda trata dessa relação divina-humana, nos chamando ao jejum, ainda bater na tecla de que isto seja algo entre nós e Deus, e não em função de se mostrar espiritual, e de não se mostrar mais, de não se mostrar religioso, de não se mostrar melhor que os outros, se gabando da religiosidade. Hã? Por isso que diz assim, unge, versículo 17, unge tua cabeça. Hã? Em outras palavras, versículo 17, unge
a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas. E sim a teu pai em secreto, teu pai que vem em secreto te recompensará. Nós vamos falar do jejum, como já falamos em outra oportunidade, quando chegar naquela situação do jovem lunático, né? Louvado seja Deus. E aí, para terminarmos, está a abordagem de Mateus 6, versículo 19. Faz questão de simplesmente ler até o versículo de número 23. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros nos céus, ou no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas serão tais trevas. A luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Pronto. Terminou aqui a abordagem de Mateus 6. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos ministrando Mateus capítulo 7. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.